Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática básica. Parabéns aos alunos que estão realizando a atividade. Espero a participação de todos vocês, tá certo? Então, turma do sétimo ano D e sétimo ano E, comigo. A unidade temática é grandezas e medidas, o objeto de conhecimento é medidas de tempo e o objeto de conhecimento específico são unidades de medida, segundos, medidas e horas. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a medida de tempo. Então, só antes de iniciar o slide, né? De que maneira a gente mede o tempo? O tempo ele pode ser medido em minutos, ou melhor, numa unidade menor, no segundo, em minutos, em horas, né? Em dias e assim sucessivamente. A necessidade de medir é muito antiga e ela tem a origem em atividades comuns das pessoas, né? Tanto em questão de tempo, como existe outro tipo de medida, como, por exemplo, medidas de comprimento, medidas de espaço, medidas, né, voltadas a várias outras atividades. Essas perguntas aqui, elas estão relacionadas, né, à medida de tempo, que faz bastante parte do nosso dia a dia. Qual a duração de uma partida de futebol? Qual é o tempo de uma viagem? Qual a duração de determinado curso? Qual o melhor tempo obtido por esse corredor? Então, todas essas respostas elas são dadas em unidade de tempo. Então, indique a hora de cada um dos relógios. Então, a gente sabe que o relógio, né, é um instrumento que serve para medir o tempo. A unidade de tempo escolhida como padrão no Sistema Internacional de Medidas é o segundo. Então, a unidade de medidas segundos, né, ela é utilizada para deixar mais simples, né, para usar como padrão para chegar até as outras medidas, que a gente vai entender já já com mais detalhe. Então, indica a hora de cada um dos relógios ao lado. Então, a gente tem aqui um relógio e a gente vai relembrar, né? Ou, para quem não sabe ainda, vamos aprender como é que a gente vai identificar a hora. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um relógio de ponteiros, né? Onde a gente sabe que o ponteiro menor ele vai sempre indicar para a hora. E o ponteiro maior vai indicar para os minutos. Então, se o ponteiro menor aqui está apontado, né? Ele está bem pertinho do 8, está chegando no 8. Então, a gente tem, pela posição dos minutos, ó, ele está bem próximo do 12, que é para fechar a hora. Né? A gente sabe que o relógio ele vai de 5 em 5 minutos aqui, ó. Num relógio desse modelo, a gente vai de 5 em 5 minutos. Então, o ponteiro menor aqui, ó, ele está se aproximando do 8. Então, já está dando quase 8 horas. Então, é 7 horas e... Como eu acabei de falar, a gente fala em 5 minutos. Então, aqui ó, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Esse 35 aqui, ó, aqui seria o 40. Ele está entre 35 e 40. Então, a gente pode imaginar aqui que ele está mais ou menos no 39. Então, a gente pode dizer aqui que são 7 horas e 39 minutos. Tia, mas aqui ele está em cima do 8. Mas ele está bem próximo do 8. Ele ainda não está em cima do 8. Porque se ele fosse para dar 9 horas, ele teria que estar mais perto do 9. Certo? Então, aqui seria 7 horas e 39, mais ou menos. Analisando isso, aqui a gente tem outro relógio, né, no mesmo modelo, no qual o ponteiro menor está próximo das 2 horas, né? Ele está aqui depois do 1, ó. Então, é 1 hora e... Contando de 5 em 5, a gente vai ter 5, 10, 15, 20. Então, vai ser 1 hora e 22, 23 minutos, né? Porque aqui não tem os outros ponteirinhos que vai indicar os minutos menores. Mas a maioria dos relógios vão ter. No próximo, a gente vê aqui que está apontado por 7, né? Está quase próximo do 7. Então, a gente tem 6 horas e 50 minutos exatamente. Porque como vai de 5 em 5, a gente vê aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, são 6 horas e 50 minutos, bem próximos de 7 horas. Tá bom? Então, vamos só relembrar essa parte. Então, existem vários tipos de relógios, né? A gente tem esse relógio aqui, o relógio tradicional, o relógio digital, né? E tem várias formas de pontuar o relógio aqui.
A maioria deles, eles segue esse padrão aqui, ó, de 5 em 5 minutos, mas a gente tem valores aqui no meio, que é o que vai indicar os 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos e assim vai. Então, vamos lá para alguns exemplos, né? Primeiro, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês conseguiriam viver sem marcar o tempo? Isso é uma pergunta um pouco complicada, é uma pergunta um pouco complexa, porque a gente vive porque a gente já se acostumou a viver com o tempo. Então, se o tempo parasse, se a gente acabasse com os relógios, obviamente seria algo difícil. Mas antigamente, né? Antigamente, será que existia essa questão das horas? Então, foi feito, né, justamente essas medidas, justamente para facilitar. Mas teve um tempo que não existia e as pessoas viviam da mesma maneira. O tempo, né, como a gente já falou, a gente viu um relógio, né, que vai medir as unidades de tempo menores, que seriam os minutos, as horas. Mas o tempo, ele pode ser medido em século. Século, quando eu falo um século, a gente está falando de 100 anos. A gente está no século 21 e o século 21 iniciou no ano de 2000. Então, a gente só vai mudar de século daqui a 80 anos, porque a gente está no ano de 2021. No caso, a gente vai mudar de século daqui a 79 anos, certo? A gente só vai passar para o século 22. Década a gente já lembra do número 10, então é 10 anos. Ano, o ano tem aproximadamente 365 dias. Mês, o mês ele pode ter 30 e 31 dias. Dia, 24 horas, que corresponde a 60 minutos e a 60 segundos, né? A cada 1 minuto a gente tem 60 segundos. Então tem uma perguntinha aqui, uma atividade. A tia de Gabriela mora muito longe. Para ir visitá-la, para visitar a menina, gastou 48 horas de viagem. Quantos dias durou a viagem de Gabriela? Então a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Um dia possui quantas horas? A gente convertendo na mesma unidade de medida, a gente consegue descobrir. Se eu tenho 48 horas, né? Se eu tenho 48 horas, um dia tem quantas horas? Tem 24. Então, se eu pegar 48 e dividir por 24, a gente chega a 2. No caso, seria 2 dias. 24 vezes 2 dá 48, tá bom? Mais uma questãozinha. Hilda saiu de casa às 8h40 e demorou 2 horas e 15 minutos fazendo as compras. Ela pretendia chegar em casa antes das 11. Será que ela chegou antes das 11? Hilda conseguiu realizar suas compras e chegar dentro do período pretendido? Então, aqui a gente tem, ó, 8 horas. A gente tem aqui 8 horas e 40 minutos, né? Ela passou 2 horas e 15 minutos fazendo as compras. Então, a gente fazendo o seguinte aqui, ó. 8 horas somando com 2 horas vai ser 10 horas. 10 horas e 40 minutos, ó. E ela gastou aqui mais 15, né? Então, a gente tem aqui 8 horas, com mais 2 horas dá 10 horas. 10 horas e 40 minutos, mais 15. Então, ela chegou às 10h55. Então, ela chegou antes das 11? Sim, ela chegou antes das 11. Então, ela chegou a tempo, certo? Mais uma questãozinha aqui. A manteiga de garrafa é um tipo de manteiga que é obtido pelo cozimento do creme de leite bovino até que se evapore toda a água e restem apenas as gorduras e as partículas sólidas da nata. Ela mantém líquida em temperatura ambiente. É comercializada em garrafas e é um produto típico e muito consumido no Nordeste. Júlia comprou manteiga de garrafa e no rótulo podia-se ler a seguinte inscrição: após feita, pode ser consumida em até 2 meses. Ela foi fabricada dia 15 de dezembro. 2 meses corresponde a quanto tempo? 2 meses corresponde a 60 dias. Certo? Então,
Dia 15 de janeiro vai dar um mês, vai passar 30 dias. E dia 15 de fevereiro vai passar os 2 meses. Então, a validade desse produto vai ser 15 de fevereiro. Unidade de medida de tempo. As medidas de tempo não pertencem ao sistema métrico decimal. A unidade de tempo escolhida como padrão no sistema internacional é os segundos. Então, o dia ele tem 24 horas no total, certo? Então, vendo aqui a tabela dos múltiplos, a gente vê o seguinte, ó. 1 minuto possui 60 segundos. 1 hora possui 60 minutos. Então, ó, 60 minutos, a cada minuto tem 60. Então, se eu pegar 60 e multiplicar por 60, a gente vai descobrir a quantidade de segundos que tem em 1 hora, que no caso aqui é 3.600. O dia tem 24 horas, que corresponde a 1.440 minutos. Tia, mas por que 1.440 minutos? Porque lembre-se que a cada 1 hora a gente tem 60 minutos, tá certo? Que vai ser igual a 86.400 segundos. Então, a gente tem que fazer essa relação sempre ao segundo. A cada 1 minuto eu tenho 60 segundos, tá? A cada 1 hora eu tenho 60 minutos. Mostra o que você sabe. Em uma partida de futebol, o juiz prorrogou o tempo regulamentar em 3 minutos. Esse tempo em segundos é igual a quanto? A gente viu que a cada 1 minuto a gente tem 60 segundos. Então, para me descobrir a quantidade de minutos, eu vou multiplicar 60 por 3, que vai dar 180 segundos, tá certo? Olhando essa tabelinha aqui, a gente vai ver a convenção, ó. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, uma quinzena tem 15 dias, um bimestre tem 2 meses, trimestre 3 meses, quadrimestre 4 meses, um semestre 6 meses, um ano 365 dias, uma década 10 anos, um século 100 e um milênio 1000 anos. Então, a gente tem a unidade padrão aqui, que a gente usa os segundos, né, a cada 60 minutos. Para me converter segundos em minutos, o que é que eu faço? Eu divido por 60, tá? Vocês observam aqui a plaquinha, ó, a setinha. Para converter horas em minutos, eu multiplico por 60. Esse pontinho aqui, ó, tá indicando uma multiplicação. Então, por exemplo, ó, eu tenho 3 horas e eu quero essas 3 horas em minutos. 3 vezes 60. 3 horas equivale a 180, porque é 3 vezes 60. Tá certo? E ao contrário, eu tenho 180 minutos e quero que converter em hora. 180 dividido por 60, que voltou por 3. Tá bom? De minuto para segundos, multiplica por 60. De segundos para minutos, divide por 60. Vamos testar o que a gente aprendeu aqui, ó. O pai de Gabriela preparou um bolo e colocou no forno às 11h45. O bolo ficou pronto após 50 minutos. Qual foi o horário que esse bolo ficou pronto? Então, são 11 horas e 45 minutos, somado mais 50 minutos. Se ficar fácil de vocês entenderem, né? Falta quantos minutos aqui, ó, para você chegar a 12 horas? Então, a gente sabe que a hora, ela fecha 60 minutos, porque 1 hora tem 60 minutos. Então, falta quanto aqui para dar 12 horas? De 45 para 60. Na verdade, a gente não vai falar 60, a gente fala a hora arredondada. Então, daqui a 15 minutos é 12 horas, ó. Certo? Então, 15 minutos aqui vai ser 12. Então, 12, aqui de 50, a gente já pegou 15. Então, vai ser 12 horas e 35 minutos, porque eu já coloquei 15 e depois eu coloquei o restante, dos 50. Então, letra B, 11 horas e 35 minutos.
Então, nossa atividade, pessoal, já está disponível. Eu vou colocar um vídeo também complementar para vocês analisarem isso. E qualquer dúvida, é só falar comigo, tá bom? Obrigada e até a